Ah, programa Papo D'Oro, quanta alegria eu tenho de fazer esse programa. Olha, a gente tem aqui profissionais de alta qualidade, que é a nossa produção cinematográfica. Eu tenho que chamar assim porque os caras são bons mesmo. São competentes, o som é de qualidade, aqui tudo é de qualidade. E a gente, como recebe aqui só pessoas de altíssima qualidade como você, Cláudio Gonçalves de Oliveira, nascido na cidade de Ourinhos. Viveu muito tempo lá? Seja bem-vindo. Nada, não conheço Ourinhos. Ah, não? Eu só nasci lá. É mesmo? Meu pai em seguida mudou para Guaratinguetá. Sim. Depois de Guaratinguetá mudou para Socorro, aqui perto. Sim. Depois de Socorro para Amparo, onde eu Sim. comecei minha instrução artística lá. Entrei no ateliê, comecei a... E depois de São Paulo, depois de Amparo, São Paulo. Muito É isso. bem. Você é muito querido por uma amiga em comum. E ela fala de você com um carinho muito especial, sua humildade, sua forma de conversar, a sua forma de existir. Nossa, como a Wanda é mentirosa. Ela A faz Wanda tudo. é mentirosa. Wanda, você é mentirosa, viu? Você fala que eu sou humilde? O que é isso? Eu quero morar em Buenos Aires. É mesmo. Eu não. Não, eu amo Buenos Aires. Sim. Por isso que eu quero morar lá. Quer dizer, não vou dizer que queira morar, mas eu adoro Buenos Aires. Muita cultura. Apesar do Milei. Sim, apesar do presidente. Mas aonde tem político, piora tudo. Sem dúvida. Né? Isso aqui é na Argentina, é nos Estados Unidos. É no mundo. É no mundo, no Brasil, e por aí vai. Aonde o político mete a mão, faz merda. Infelizmente. É verdade. Infelizmente. Tem que ser, como é que aquele português falava, política e fralda de criança tem que ser trocado constantemente, né? Ele é perfeito quando ele fala isso, né? Bom, como é que nasceu? Foi culpa do seu Renato você começar a fazer arte? Não. Não diretamente, apesar de ele... Bom, ele teve alguma coisa, porque ele começou a comprar uma coleção na época chamada Gênios da Pintura. Sim, eu tive. E eu nem sabia ler, mas me encantava com as imagens, né? Mas a minha, vamos dizer, atividade mesmo começou em Socorro, na cidade de Socorro, quando eu tinha 4 anos, quando a gente morava lá. Sim. E eu pegava, na frente de casa, pegava tijolo, pedra colorida e ficava desenhando. Aí comecei a desenhar, não parei mais, eu só queria saber de desenhar. Aí eu desenhei, eu não lembro disso, minha mãe fala que eu desenhei, peguei o papel, não sei de onde e tal, desenhei o fogão a lenha dos vizinhos lá, né? Que tinha os vizinhos, tinha o fogão a lenha e tal. E desenhei o fogão a lenha, comecei a desenhar as coisas lá e aí não parei mais, aí me encantei. Ou seja, não queria estudar, não queria fazer nada, só queria desenhar. E aí, mudando para Amparo, na rua que a gente morava, na rua Oswaldo Cruz, na casa, logo a vizinha nossa, tinha o seu Leandro Frediani, um pintor, tinha o ateliê dele. Aquilo lá para mim foi Ali foi seu parque de diversão. Aí eu queria estudar com o seu Leandro, de qualquer maneira, queria ser pintor que nem ele, porque eu ia lá, ele ficava pintando assim, era uma garagem, ele abria assim a porta e ficava pintando um cavalete e tal, e eu ficava lá olhando e falava, eu quero ser isso, eu quero ser que nem o seu Leandro, né? E falava para minha mãe, não sei. Aí minha mãe conversou com ele, que era muito amiga lá do vizinho, né? Ele falou, ele é um italiano e tal, ele falou, não, eu não dou aula para criança, ele é muito novo, mas ele queria ver os desenhos, e eu adorava desenhar, na época, influência dos filmes de faroeste, que meu pai adorava também, eu adorava desenhar índio, cowboy, essa coisa, e desenhei, e o seu Leandro era apaixonado por índios, tal, né, por coisa. Aí quando ele viu, falou, eu sei que desenhou isso, esse índio, tal, então eu vou te dar aula. Aí começou a me dar aula, ou seja, com 8 anos eu entrei no ateliê. Ele teve a visão, né? E passado ano, depois que mudamos para São Paulo, tal, eu comecei a lecionar no liceu, comecei a dar aula no liceu. Liceu de Artes. Liceu de Artes e Ofícios, aí voltamos para Amparo, porque a casa nossa continuou lá, né?
estava alugada, a gente a minha mãe pôs à venda, aí tinha que ver, voltei lá e fiz questão de visitar o seu Leandro. Aí foi um choque interessante pelo seguinte, quando eu ia lá no seu Leandro, ele era enorme, o ateliê era grande, aquelas estátuas de gesso e tal. Quando eu entrei, ele era menor do que eu. O ateliê era pequeno. É a visão da criança. Né? Tinha uma perspectiva diferente, né? É. Mas foi assim emocionante, né? Ver o meu primeiro mestre, ele todo, aí eu todo orgulhoso, eu dou aula no liceu. E no liceu passou um pessoal até de Amparo, o Chimino, né? Que era de Amparo. Enfim, e ele, e você pinta acadêmico, e começamos a conversar de pintura, né, eu falei, olha, hoje eu tô falando de igual para igual, e antes eu era criança, eu tinha medo, todo tímido, e o seu Leandro lá dava as orientações, né, e ficava comendo maçã, e eu sentia aquele cheiro de maçã, aquele barulho, e eu quieto, uma timidez, extremamente tímido, né, e depois a gente conversou, falei, quem diria, Então tem essa coisa marcante na minha vida, né? Eu vi também que você teve um ateliê coletivo, deve ter participado, na Humberto Primo. Na Humberto Primo, né? Vila Mariana. Na Vila Mariana, eu morei lá. No Azevedo Soares, Tatuapé. Também. Lecionou no Liceu de Artes e Ofícios. Leciona no intensivo da Escola Pan-Americana de Artes. Eu dei aula lá. EPA. Uma época na Pan-Americana. Leciona no Instituto Europeu de Design IED, aulas de sketch. Sketch. Constrói seu ateliê em Atibaia, é o que você tem hoje. Tô até hoje lá. Aonde fica o seu ateliê? Fica na minha casa, lá no Jardim dos Pinheiros. Sei. Na Rua dos Cravos, Conheço, lá na Rua dos Pinheiros. Conheço. Fiz meu ateliê, mas tive ateliê em vários lugares e tenho. E também lá em São Paulo, continuo. Pode-se dizer que eu tenho um ateliê, que é uma casa de uma amiga, que ela cede essa casa para eu dar umas aulinhas lá de vez em quando. Então toda sexta-feira eu vou, fica no Bairro da Luz, na Vila Economizadora. É uma vila tombada pelo patrimônio histórico. Fica lá no Bairro da Luz, lá embaixo, perto do Mercadão, perto do Mercado Municipal. Uma vila bucólica, maravilhosa, onde a maior parte dos habitantes, das pessoas que moram lá, são peruanos. Eu me sinto no interior. Você se sente no interior? Não, no exterior. No exterior, E, aliás, me sinto no exterior de duas maneiras. Primeiro, de ouvir muito espanhol lá, né? Um espanhol bem típico deles, lá dos peruanos. E quando chove, eu me sinto em Veneza, porque a rua fica toda inundada. E desde 1901... Mas você vê como o artista é um sonhador? Realmente. Ele faz do pior o melhor, né? É muito interessante. E você está fazendo uma mostra agora no Extra América, no Centro Cultural André Carneiro. Isso. Né? Com mais 2 artistas. Isso mesmo. Não é isso? Uhum. E que eu estou sabendo que está muito bonita. Eu não fui ainda. Vai até quando? Vai até dia 22 de abril. Muito bem. Eu, antes disso, eu vou fazer essa visita lá. Maravilha. Vou fazer questão de ir. Porque, olha, você é uma pessoa que... O que me encanta em você é a sua humildade. O que me encanta em você é essa sua franqueza, essa forma doce e gostosa de falar, falando da sua arte. Né? Afinal, qual é a sua arte? Bom, como eu te disse, né, ela é intrínseca. Ela aflorou como uma razão de vida. Não foi nenhuma escolha, ela foi natural. Ela foi natural. Foi natural. A arte, ela faz parte do ser humano como uma necessidade intrínseca. O ser humano é o único ser que dá significado à sua existência, né? E através da arte ele faz isso. Eu vejo assim, a arte, eu dou aulas, né, a esse respeito, e digo o seguinte, a arte que vem muito antes, né? Ela, por exemplo, começou a se desenhar antes de se escrever, surgiu antes da escrita. A comunicação, comunicação, arte, né? E ela é um meio de vida natural, não é uma coisa que se separa da maneira de viver. Hoje se separa, hoje a arte se torna entretenimento, se torna panfleto, se torna muitas coisas. Antes não, ela era um meio de vida, a gente vê nas culturas mais antigas, né? Vamos colocar a nossa cultura ameríndia aqui, né? Onde a arte faz parte, não se tem separação.
E eu vejo a arte dessa maneira, eu vivo a arte como um meio de vida. Né? E no caso específico a pintura. Então ela não tem uma finalidade unicamente comercial. Comercial seria um meio, mas a finalidade dela seria eu viver, a maneira de eu viver e a maneira de eu me expressar e me comunicar. Por exemplo, essa mostra que eu estou fazendo, coletiva, onde está a Madalena, onde está o Ángel San Martín, falecido, ou seja, póstumo, né, e eu. Ela tem um caráter aí, no caso, um tanto panfletário, vou dizer assim, principalmente a minha, né? Sim. Porque a Madalena, grande amiga, também artista plástica, nós fomos ao México. Nós passamos lá, fomos o ano passado ver o Dia de los Muertos, e eu estava querendo explorar a questão... Que é muito fantástica essa cultura, né? Maravilhosa, é Los riquíssima. Muertos. Riquíssima, cultura mexicana, a história, tudo. E aí fui ver, eu queria explorar os muralistas, Sim. os muralistas mexicanos. Hoje eu tenho a pintura mexicana como mote para mim. Por exemplo, a pintura europeia, que seria, vamos dizer, a base, todo mundo, a Europa tal, e com toda razão, porque ela é maravilhosa tal, porém, a gente vê que a pintura aqui da América, ela é tão forte, tão bonita e tão rica quanto. E hoje eu me apego à pintura mexicana, tanto que muitos quadros, inclusive esse, tem uma pequena influência, alguma coisa de um pintor que eu descobri, que eu conhecia já aqui e tal, né, pela literatura, mas que eu descobri pessoalmente, que é Rufino Tamayo. Sim. Que são os muralistas, vou colocar os 4, né, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, o Orozco e Rufino Tamayo. Esses 4 são os grandes. Então eu posso dizer, o Diego Rivera, um panfletário, a pintura dele é bem panfletária, influenciou muita coisa que está lá, bem panfletária, porque você conta certas mentiras também, né, alegóricas. Siqueiros. Faz uma alegoria, né? Siqueiros é um pintor muito mais visceral e aquele, vamos dizer, aquele atuante mesmo, que inclusive, lá no México eu também fiz questão de visitar a casa do Trotsky, um parêntese. Por uma questão de honestidade intelectual, eu sou um trotskista, viu? Ou seja, eu sou um comunista, mas sou limpinho. Então... Você não usa martelo? Não, eu uso pincel. E fiquem tranquilos que eu não mordo, viu? Então, o que acontece? Eu estou falando do Siqueiros, né, que ele é muito mais assim, atuante na questão visceral mesmo, né, do esquerdismo dele. Já o Orozco, né, ele já é mais socialista, mais comedido. E o Rufino Tamayo não está envolvido em política, a visão dele é mais plástica. Sim. E eu descobri na obra dele uma coisa fantástica, mas tinha que ver no original, porque eu via aqui, estudava os muralistas e via a reprodução. Por isso que eu digo, quem quer ver a obra de um pintor, veja no original. No original. Tem que visitar museus, né? Cláudio, e assim vai. É o que mais eu incentivo, visitar museus, visitar obras originais, e principalmente fazer com que a obra seja disseminada, porque nós estamos num país e que o nosso programa tem uma coisa extraordinária, que me encanta. Eu tenho colunistas. Para mim, coluna é arte. E eu tenho 200 mil pessoas mês que visitam o site nas colunas. Isso é inédito. Nosso programa tem 70, 100 mil pessoas cada programa. Mas o nosso site tem todo esse movimento e colunistas absolutamente cérebres e colunistas que fazem um trabalho maravilhoso. E aí eu aprendi que o prazer de ter e divulgar a cultura de uma forma voluntária tem me feito tão bem, mas tão bem, que você não tem noção do sentimento, e o sentimento que é de trazer você aqui. Com você eu conversaria pelo menos mais umas 5 horas, e ainda ia faltar assunto. Então, como o nosso programa é de 15 minutos, para que as pessoas acompanhem até o final, eu só tenho que te agradecer a sua presença,
de trazer o seu quadro para mostrar para as pessoas. E todas as vezes que você quiser, traga seus quadros, traga a sua cultura, traga o que você tem de melhor, que é você. E eu estou à sua disposição para divulgar sempre que você quiser. Tá certo? Eu que agradeço muito. E eu quero fazer um brinde com você. Opa! Esse brinde é a sua qualidade e a caneca é sua. Ah, que maravilha. Vai levar a caneca? Oi, eu gostei. Depois aparece lá nas redes sociais, é de qualidade, hein? Aparece lá nas redes sociais e fala, olha, eu fui entrevistado lá no Papo d'Oro. Com certeza. E você gosta de poesia? Gosto. Então, eu vou te dar um livro de uma poeta contundente, que é a Kai Duarte. Essa menina, eu gosto dela muito, há muito tempo, eu conheço ela, eu chamo ela de menina. Ela deve ter uns 100 anos já, né? Não, brincadeira, Kai. Eu amo você. Entre Luzes e Lâminas. Ela é contundente. A Kai, ela escreve com o coração, como se fosse um coração ferido. E é muito legal. O coração dela não é ferido, não. É que ela é, assim, extraordinariamente cética com a vida. E a poesia dela é maravilhosa. E agora ela está escrevendo um livro com poesias marginais. Opa! Eu adoro isso. Eu também. Então, quando ela escrever e o livro vier, eu vou separar um para você. E eu já falei qual é o autor da poesia marginal. Ela falou, é segredo. Aí eu falei, então, você vai estar escrevendo um livro chamado O Segredo? Não, pelo amor de Deus, aquilo é um lixo. Realmente. Então você ganha de presente. E agradeço de coração a sua vinda, o seu desprendimento, a sua forma de vir, com essa tranquilidade e humildade, que não é para qualquer um. Parabéns. Parabéns. Eu agradeço também. O seu currículo aqui dá para a gente fazer alguns programas. Você vai voltar. Volto, tá? Com certeza. E eu teria o maior prazer em que você volte. Turma boa do Papo d'Oro, continua seguindo a gente, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, porque você só vai aprender. Não é comigo, não. É com esses gênios que a gente tem. Até o próximo programa.